Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Gerdau, GGBR4, pregão desta quinta-feira, dia 29 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte inferior do vídeo, mais especificamente aqui mais para esse lado, você vai ter ali o botão inscreva-se logo abaixo do vídeo e a opção para você deixar o sino das notificações devidamente ativado após clicar ali no botão inscreva-se, para você, lógico, aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também a parte de análise aqui do meu lado. Você pode ver a programação na parte de análise aqui do meu lado. E para se inscrever, você pode também passar aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se e clicar na opção de se inscrever no canal, caso, logicamente, você ainda não tenha feito sua inscrição aqui gratuita no canal. Lembrando que essa aqui é a terceira análise especial do dia, fazendo aqui um apanhado de várias análises especiais devido ao momento do mercado de maior volatilidade, a queda que aconteceu, enfim, tentando dar um maior suporte possível em termos de leitura dos ativos, além do radar do mercado que eu fiz hoje falando a respeito. E olhando aqui para Gerdau, o foco é passar pelo gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, usando logicamente a análise técnica, que é a minha especialização, para dar um panorama geral desse ativo, seja de longo prazo até o curto prazo, falando qual o cenário que nós temos aí nesse papel. Começando aqui pelo gráfico então anual, a ação está dentro de um movimento de alta, esse movimento aqui, vou colocar até em azul, um movimento aqui de alta, esse aqui foi um longo movimento de subida, processo de correção. Então, dentro de uma tendência de alta, geralmente você tem aqui um processo de correção e é onde está aqui nesse movimento de subida, que aumenta a chance de poder continuar a sua expectativa de alta, sua tendência de alta. Então a expectativa é de vir a romper esse patamar. Mas tem um desafio antes desse movimento aqui de subida? Tem, é uma região ali por volta dos R$ 24,60 até um patamar de R$ 27. Essa região para mim é uma região mais significativa de resistência do que a própria máxima aqui, que está lá na casa dos 34,73, a máxima histórica, logicamente, considerando todos os ajustes que já aconteceram nesse papel. Enfim, devido a dividendos, enfim, proventos e outros eventos corporativos. Ponto a se destacar aqui no gráfico anual é o seguinte, é a média, voltou para cima da média. Esse ano, com a crise, chegou a montar um topo descendente, perder a mínima do ano anterior, e reverteu para cima, se sustentando acima desse patamar aqui, ou seja, voltou para cima. Esse aqui era um suporte que estava se sustentando, dá para perceber aqui, eu vou colocar em azul, dá para perceber aqui que estava se sustentando acima. Na hora que volta aqui para baixo, já passa a funcionar como resistência, parando ali o preço, não conseguindo ficar acima, fecharam um ano acima. Volta a fechar acima, veio aqui, bateu e já voltou para cima. De novo, bateu e já ficou aqui em cima. Então, enquanto não voltar de maneira de prazo mais longo, enquanto esse ativo não voltar a ter um fechamento ali no gráfico anual, em um determinado ano, terminar um ano para baixo dos R$ 12,70, R$ 12,60, segue com um viés mais de alta essa ação para buscar operações mais na ponta compradora pensando no prazo maior, considerando principalmente esse ano que já está com alta aí de 12,6%. É um ativo interessante também. Quando eu falo também é porque eu falei agora há pouco da Vale 3 no análise especial para pensar no longo prazo. No gráfico quadrimestral, nós temos aqui só para um outro ponto. Então, ponto importante, a região dos 12,70, um ponto de suporte importante, resistência já que eu cheguei a comentar, e ativo alinhado para cima. E aí, logicamente, considerando aquela questão do tempo que foi aqui a correção, basicamente ali de uns 8 anos, 8 para 9 anos, a expectativa é que se tenha um movimento também longo para cima. Aqui teve um movimento longo, aqui teve um processo de correção. Se a gente for olhar toda a correção, pegar lá de baixo, do ponto lá de baixo até onde veio, 38,2%. É a correção desse movimento inteiro de subida, que agora está dentro de um processo um pouco maior de alta. No gráfico quadrimestral, nós temos a retomada da tendência de alta, que veio aqui, veio um sinal de tendência de alta, opa, não, anulou, já veio para baixo, colocando em xeque justamente a sustentação do preço acima desse patamar. Quando volta aqui para cima e rompe de novo esse patamar aqui, ó, esse patamar aqui rompe de novo, gera a superação da máxima da crise, da máxima do ano, torna-se mais relevante o processo de recuperação. Lógico que está em cima aqui de uma região de resistência na faixa dos 23,60. Aqui é um topo lá para trás. Acima disso, outro nível de resistência na faixa dos R$ 28.
Então são dois níveis de desafio dessa ação. Então esse local que ela bateu aqui agora aumenta a probabilidade de entrar algum processo de correção num prazo menor, como por exemplo no gráfico mensal tem um movimento de baixo lateral, ou mesmo no gráfico semanal tem um movimento de baixo lateral, que tende, dentro de um contexto positivo de tendência de alta, trazer oportunidades de compra em níveis de suporte que eu vou chegar a citar por aqui. Mas pegando aqui os números do Fibonacci em cima desse pivô de alta, que para mim o Fibonacci traçado aqui nesse papel seria daqui para cá, e a projeção inicial na faixa dos R$ 24,17. Então essa seria a primeira projeção que já basicamente alcançou ali, né? 24,06. Primeira projeção essa. E a projeção de 100%. O que é 100%, Dalton? 100% é pegar o tamanho desse movimento, vem aqui, corrige e projeta 100% desse movimento aqui a partir de 8,16, projeção lá em R$ 47,31. Pegando os movimentos mais amplos que eu estou fazendo aqui em termos de projeção no gráfico quadrimestral da Gerdau, da GGBR4. Então, cenário favorável. Qual o ponto de apoio que, se o mercado também, assim como eu falei na Vale 3, acontecer alguma pancada para baixo, qual seria um ponto de ficar de olho para compra? Essa região aqui, desses topos anteriores, ou seja, um patamar ali na faixa ali de uns R$ 16,80, de 17 a 16,50, basicamente é isso, R$ 17 a 16,50, voltou aqui para esse patamar, foco muito maior em buscar a operação de compra através, por exemplo, de um fundo no mensal, de um fundo no semanal, seriam pontos ali de possível compra nesse ativo dentro do atual contexto de tendência de alta de longo prazo. Então, cenário favorável aí para compra de prazo maior, a GGBR4. No mensal, nós temos aqui alguns pontos para serem destacados, como por exemplo, pancada para baixo, anulou qualquer tipo de tendência de alta, só que quando ela volta e ficou com um cenário mais negativo, quando ela volta para cima desse nível aqui, ó, ela mostra que os compradores estão mais fortes, reforçando a força compradora quando voltou ali para cima da média móvel de 13 períodos, e voltando inclusive para cima de um patamar ali de topos anteriores, enfim, o papel ganhou bastante força para cima e superou a máxima do topo anterior. Basicamente ela retoma a tendência de alta também pelo gráfico mensal. Só que ela já tem aqui uma sequência de meses positivos, são 7 meses assim positivos. Se eu pego aqui no gráfico, dou um zoom menos. Qual foi o outro período que teve algo tão relevante assim para cima, da mínima aqui para a máxima na faixa de 190%? Aqui. Basicamente é esse movimento aqui que chegou pelo nesse ponto aqui 180%. De também vários meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também 7 meses. Aqui já começou a enfrentar um pouco mais a dificuldade para continuar subindo. Lógico que caiu depois, não necessariamente que vai acontecer isso. Mas aumenta-se a chance devido à zona de resistência que eu já comentei no gráfico quadrimestral, que está aqui, ó, essa região aqui desse topo anterior lá para trás, é um topo lá de 2008. É importante ressaltar, esse ativo até agora não superou a máxima histórica de 2008. Então está nesse processo ainda aqui a Gerdau. E outro ponto aqui, ó, essa máxima aqui localizada ali por volta dos 22,50, que ela está trabalhando justamente nessa resistência agora. Considerando esses dois níveis de resistência, traz essa chance de se ter o quê? Que aumenta-se a chance de se ter uma entrada de pressão vendedora, ou mesmo uma pressão vendedora que gera ou uma lateralização, porque os compradores ainda estão fortes, ou um movimento para baixo. E, logicamente, se tiver movimento para baixo, a média móvel de 13 períodos é um nível para se avaliar. Se tiver movimento para baixo, os R$ 20 é um nível para se avaliar também, a região dos R$ 20, número redondo. E aqui, mais para baixo, aquela região que eu já comentei, dos R$ 17 a R$ 16,50. Então, são esses níveis que caiu, foco maior em buscar a operação de compra, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno de prazo maior, de médio para longo prazo. Focando mais agora na questão do curto prazo, nós temos uma tendência também de alta, só que ocorreu nesta semana, devido à queda acentuada que aconteceu no último pregão, a perda da mínima da semana anterior. Esse aqui é um primeiro sinal para se ter o quê? Se ter um processo de ou baixa do preço ou lateralização do preço, uma correção de toda essa subida. Já tem um bom tempo que a ação nem testa ali a média móvel de 13 períodos. Aqui é a última vez que teve um tempo maior, que foram 16 semanas,
Daqui para cá a gente já tem basicamente 19 semanas. Qual o cenário mais adequado, visto que está dentro de uma tendência de alta? Já abriram uma compra aqui no gráfico, pelo gráfico semanal de médio, pensando no curto a médio prazo, pensando em ficar posicionado ali de 3 a 10 semanas, para mim não seria um ponto mais interessante. Se fosse arriscar aqui, colocaria pouco capital, naquela situação que você não está comprando um sinal de alta. Você está comprando um cenário que você vai fazendo pequenas compras, tentando pegar uma compra de médio prazo. Mas me interessaria mais o quê para abrir compra nesse papel? Retorno do preço, testando, por exemplo, a média gerando fundo ascendente, ou melhor ainda, que seria eu vou colocar o gráfico mensal aqui, do lado de cá, que seria melhor ainda o quê? Retorno do preço até para baixo da média, que está em 20,58, vai lá, testa a região dos R$ 20 que eu já comentei aqui no gráfico mensal, vem aqui para baixo, chega aqui embaixo e gera alguma sinalização de alta, retornando ali para cima da média. Então, esse seria um sinal mais interessante ainda, ou seja, houve movimentação para baixo, vai ficar interessante para ficar de olho para buscar uma oportunidade de compra de prazo maior em cima de GGBR4. Se ficar aqui de lado assim, ó, e a média continuar subindo, também vai ficar interessante para abrir compra, principalmente gerando um pivô de alta. Ou seja, se sustentando acima dos suportes aqui iniciais na faixa dos R$ 21,60, R$ 21,60, depois tem aqui R$ 20,60, que é onde está a média nesse momento, mas um pouco acima disso tem R$ 21,00, R$ 21,60, R$ 21,00, e a média móvel exponencial 3 períodos são os pontos no primeiro momento para compra. O abaixo disso já é a gente olhando para o gráfico mensal, região dos R$ 20,00 e até a média móvel que vai subindo também no gráfico mensal, ficar de olho na região, nesse momento em 17,27. Gráfico diário dessa ação, a tendência já não é mais de alta de curto prazo, que está de acordo com a questão de se ter algum processo de correção no semanal, ou seja, um movimento de baixo ou lateral do semanal, significa dizer que do diário a tendência tende a ficar indefinida. E quando ela tinha aqui essa tendência de alta de topos e fundos ascendentes, basicamente esse retorno ela ficou até uma forma lateral aqui assim, girou o rompimento e no esquendo seguinte já volta forte para baixo desse topo aqui, ó. Então essa região de topo que foi perdida em conjunto com a média agora já está funcionando como patamar de resistência chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que explica esse conceito. Então, abaixo da média, apoia um pouco mais, ter ou um movimento de baixo, um movimento lateral, enfim. O que vai acontecer com o preço, a gente não tem certeza. A gente sabe que, na minha leitura, eu sei que o cenário é mais favorável para o planejamento de compra, só que o movimento, como já foi muito longo para cima, qualquer entrada de médio a longo prazo, de longo prazo, eu colocaria menos capital nesse momento, aguardando um cenário de correção para botar um pouco mais de capital após uma nova sinalização de alta, por exemplo, pelo gráfico semanal de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no rompimento disso aqui depois de várias semanas de lado. E no gráfico diário para swing trade, para curtíssimo a curto prazo, tentando ficar posicionado de 3 a 10 pregões, a ideia aqui seria sinalizações de alta já acima desse patamar. Que patamar é esse? Um patamar ali de topo anterior, na média ali na faixa de uns 22,75 a 22,60, voltou 22,65, voltou para cima desse nível de preço. Focaria mais em buscar a operação de compra de swing trade. Nesse momento não se encaixaria uma compra para mim de swing trade com o gráfico atual nesse ponto que se encontra abaixo do nível de resistência, abaixo da média, dentro de um movimento de queda, com sinal de correção pelo gráfico semanal. Não tem nenhuma garantia que vai cair, mas só tem uma única coisa que eu controlo é que se nesse momento eu não abriria compra de swing trade de curto prazo em GGBR4. A perda da mínima desse fundo anterior, apesar de ter parado em cima desse suporte, assim como isso aqui era um suporte que agora está funcionando como resistência, aqui ainda continua funcionando como patamar de suporte. Quanto maior o tempo que ficar aqui enrolada, vem aqui, tenta subir, cai um pouco, mais vai ficar interessante para fazer a compra lá pelo gráfico semanal de um fundo ascendente. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhe com um amigo, com um familiar. Agradeço demais sua valiosa audiência e até a nossa próxima análise. Um grande abraço.